Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Prof. Guga na área, mais uma aulinha, Geografia, sétimo ano, e vamos dar continuidade à nossa última aula. Bom, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu, né, para a gente dar sequência. Na última aula a gente viu sobre os mapas, sobre a cartografia, né? Vimos vários tipos de mapa, fizemos exercício, adentramos mais um pouquinho nesse ambiente, né, da cartografia. Tá joia? Hoje a gente vai dar início, deixa eu até compartilhar minha tela com vocês, a esse assunto, tá? Nós vamos continuar a nossa apostila, né, com uma proposta nova para a aula de hoje. Nós vamos iniciar na aula de hoje, dia 17 de junho, um novo tema, um novo assunto, tá? Vamos utilizar os mapas, mas com outro viés. Vamos lá para o capítulo 3, o Brasil em regiões, tá? Então já pega sua apostila, já pega seu lápis, né? Seu marca-texto, sua borracha e vamos lá na página 381, tá bom? Quando você vai pegando a sua apostila, vou tomar um golinho de água e você já pega a sua apostila, tá? Bom, vamos lá. Página 381, tá? Vamos dar início ao capítulo 3, ó. Vamos utilizar bastante mapa, ó, mapa, tá? Mas com outro foco, certo? Bom, o que o capítulo 3 vai falar? O Brasil em regiões. Então a gente vai analisar um pouquinho a regionalização, a divisão, né, do espaço interno do Brasil, tá bom? Bom, vamos ler algumas coisas, né? E a gente vai fazendo alguns comentários, algumas análises, bem bacana, bem legal para a nossa aula de hoje, dia 17, tá bom? Vamos lá, ó. Como vimos anteriormente, a divisão político-administrativa brasileira nem sempre foi a mesma. Então, o que acontece, gente? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o Brasil tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Eu creio que você já tenha ouvido falar, tá? Mas o Brasil nem sempre teve essa divisão como é hoje, de 5 regiões: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? Conforme o tempo foi passando, essa divisão interna, né, dentro do espaço brasileiro, ela foi, né, se alterando, foi mudando, criação de novos estados, tá? Isso foi mudando com ao passar do tempo, ao longo do tempo, até chegar ao dia atual, tá? Até chegar ao momento atual em que nós estamos. Vamos ler o segundo parágrafo, ó. Para você ter uma ideia de como o mapa do Brasil foi se alterando ao longo do tempo, né, que eu falei para vocês, né, o tempo foi passando e a divisão interna do Brasil foi se alterando. Então, como a gente conhece hoje, 5 regiões é algo recente, tá? Das últimas décadas. Se eu pegar nas décadas anteriores, década de 40, década de 30, década de 50, né? A divisão interna do Brasil era muito diferente do que é hoje, tá bom? Olha o que ele fala, ó. Observe a sequência de figuras, ó, acompanhe a leitura aqui comigo, ó, com o mouse, ó, que mostra a evolução das divisões administrativas de 40 a 60, ó. Então, lá na década de 40, ó, o Brasil tinha essas regiões, ó, Norte, Nordeste, região Leste, região Centro e região Sul. Ó, por exemplo, o Sul, ó, São Paulo pertencia ao Sul, lá na década de 40, tá? A gente tinha a região chamada Leste, ó, que seria mais ou menos hoje aqui, ó, entre a Bahia, Espírito Santo, tá bom? A Norte, ó, em amarelo, tá? O Acre não era nem um estado ainda, era território do Acre, uma categoria abaixo do estado, tá? Enfim, década de 40, lá em 45, ó, eu já tenho uma nova divisão do Brasil, ó, tá? Eu tenho, por exemplo, ó, o que tem de novo aqui, ó, se eu observar a legenda, tá? Eu tenho novas cores, cada cor, uma região. Então, ó, de 40 para 45, o que vai mudar, né? Quais são as mudanças significativas que ocorreram na política interna do Brasil, na divisão interna do Brasil, ó. Eu tenho, por exemplo, a criação do leste meridional, esse pintado em rosa, do nordeste ocidental, ó, esse pintado aqui em laranja, do nordeste oriental, esse pintado em roxo. Ou seja, conforme o tempo foi passando, a divisão interna, né, a regionalização interna do Brasil
foi se alterando até chegar no que nós conhecemos hoje, tá? Nas 5 regiões que nós temos hoje. O tamanho do Brasil não mudou, tá? O que mudou foi sua divisão interna. É mais ou menos assim, ó. Eu costumo explicar isso, ó. Pensa na sua casa. Fala assim, olha, na minha casa foi criado um cômodo novo, né? Minha mãe quebrou uma parede, ou minha mãe construiu uma parede dentro da minha casa, tá? Enfim, o tamanho da casa mudou? Não, o tamanho da casa é o mesmo, mas internamente mudou. Você fala, olha, minha mãe quebrou uma parede aqui, colocou um guarda-roupa aqui, criou um novo cômodo, ou tinha 2 cômodos e juntou tudo num só. Enfim, o tamanho da sua casa não mudou. O que mudou foi a divisão interna. Tinha 2 quartos, tem um quarto só. Minha mãe fez do segundo quarto uma sala. Então, mais ou menos essa divisão que a gente imaginou da nossa casa é o que aconteceu aqui no território brasileiro, tá? Ó, em 50, ó, já muda de novo, ó. A gente volta norte, nordeste, leste, tá? O que seria Bahia, Minas Gerais, centro-oeste e sul. Década de 60, ó, também já tem algumas alterações, tá? Algumas alterações aqui, por exemplo, certo? Década de 80, ó, cada vez mais conforme o tempo vai passando, vai ficando mais semelhante ao que a gente tem hoje, tá? Década de 80, ó. Temos região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, tá? Então tá muito parecido com o que a gente tem hoje. Mas na década de 80 não tinha, por exemplo, o estado de Rondônia, o território de Rondônia, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. O Google, o que é o território de Rondônia? Tá? Território é uma categoria abaixo do estado. Ele não é um município e não é um estado. Ele está no meio, entre um estado e um município. Bem na meiuca aqui é o território. Tá? Eu tinha o território de Roraima, não tinha o estado de Roraima ainda. Ó. Território do Amapá, não tinha o estado do Amapá. Tocantins já não tinha, olha, era tudo Distrito Federal. Tá? Goiás e Distrito Federal. Não tinha Tocantins na ponta aqui, ó, bem onde eu estou passando o mouse. Ó, depois da Constituição, tá? Constituição brasileira atual, a que a gente tem hoje, atual, foi escrita em 1988, tá? Foi inscrita não, desculpa. Eu estou tão viciado em YouTube, escreve. Ela foi escrita, desculpa. Inscrita não, foi escrita, né? Ela foi feita, tá? Ela foi elaborada, ela foi escrita de escrever, não escrita, com ES, tá? Escrita em 1988. Me perdoem, gente. Escrita, tá? Então, após ela ser feita, ser elaborada, né, ser escrita, o que eu já tenho, ó? O estado do Tocantins. Separem, ó, essa aqui década de 80, essa década de 90. A principal mudança, o estado de Tocantins. E também, né, os territórios, eles foram elevados de categoria. Deixaram de ser territórios e passaram a ser a categoria de estados, ó. Então repara comigo, ó, década de 80 tinha o território de Rondônia. Década de 90, ou seja, após, né, depois, né, em que a nossa Constituição foi escrita, foi feita, eu já tinha o estado de Rondônia, eu já tinha o estado de Roraima, o estado do Amapá. Bom, então, por que eu quis mostrar esses 4 mapas? Porque qual que é o objetivo da apostila? Conforme o tempo foi passando, a divisão, a regionalização interna do nosso país foi mudando. Pensa na casa. O tamanho da casa é o mesmo, o que mudou foram os cômodos. Surgiu um cômodo, minha mãe quebrou uma parede aqui, fez outra ali, enfim, o que mudou foi a arrumação interna da sua casa. No Brasil, o território brasileiro, aconteceu a mesma coisa. O que mudou foi a regionalização, a divisão interna, a arrumação interna do nosso país, tá bom? Olha que legal, ó, vamos ler aqui, ó, página 382, acho que é 382 ou 362. 382, tá? Ó, 382. Tomar uma aguinha. Atualmente, ó, a gente está falando do período atual, tá? Dividimos o território brasileiro em Distrito Federal, estados, municípios e distritos, tá? Então a gente tem 26 estados, tá? Mais o Distrito Federal, dividido em 5 regiões que a gente vai ver daqui a pouco, ó, mais para frente. Vamos entender o significado de cada uma. O que é Distrito Federal?
O Distrito Federal, tá, é um pedacinho do território que abriga a sede do governo federal, no caso o presidente fica lá, tá? Dos poderes legislativos, o STF, o Supremo Tribunal Federal, Justiça Federal, tá? E o Judiciário, tá bom? Observe na tabela abaixo o que cada um, o que é judiciário, o que é executivo, o que é legislativo, tá? Vamos lá. Executivo. Então, quando você fala assim, mãe, viu, eu quero pedir tal coisa, abrir uma rua aqui, quem que vai fazer isso? Mãe, eu preciso, sei lá, denunciar um caso, né? O que faz o executivo, o legislativo e o judiciário? Então, essa tabelinha aqui, ó, é de fundamental importância para a nossa aula de hoje, tá bom? Ó, executivo. Executivo é quem executa, é quem faz, é quem bota a mão na massa. Ó, função: administrar o bem público, proposição de novas leis. Então, quem faz, né? Quero abrir uma rua, fazer uma escola, fazer uma creche, isso, aquilo, é o executivo, tá? No município, o executivo é representado pelo prefeito, pelo vice-prefeito e seus secretários. No estado, pelo governador e pelo vice-governador, tá? E na representação federal, é representada pelo presidente da República, no caso do Brasil, e pelo vice-presidente. Legislativa é quem legisla, desculpa. Legislativa é quem legisla, em quem faz leis e quem fiscaliza o executivo, vê se ele está fazendo tudo certinho. No município, quem que é o legislativo? São os vereadores, né? A Câmara. Câmara com A, tá? Na esfera estadual, no nosso estado, quem que é o legislativo? Quem compõe, quem faz parte? Os deputados estaduais. E na esfera federal, a nível do Brasil, são deputados federais e senadores. Tá bom? Judiciário é quem julga? Sim, é quem cumpre a lei, tá? Então, ó, na esfera municipal a gente não tem, tá? A gente tem na esfera estadual e federal. No estado de São Paulo, a gente tem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? E tem também a nível federal, a nível do Brasil, tá? Os juízes do Supremo Tribunal Federal. Tá joia? Então, isso é um pouquinho aqui da tripartição dos poderes. O Brasil tem executivo, legislativo e judiciário. O Brasil é dividido em três partes, em três poderes, né? Nessa questão de poderes. Então, o poder 1 é o poder executivo, o 2 é o legislativo e o terceiro é o judiciário. Essa é a tripartição, três poderes, né, que o nosso país, a nossa Constituição é fragmentada e dividida, tá? Estados, o que é um estado, gente? Basicamente, o estado é uma união, uma junção de municípios. Nós, por exemplo, desculpa, no singular, por exemplo, tá? Moramos no estado de São Paulo, certo? Mas o Brasil tem 26 estados, tá bom? Município, o que é um município? Um município, gente, é bem simples, ó, presta atenção. É a junção, é a união entre zona urbana e zona rural, tá? Zona urbana é a cidade, zona rural é o campo, tá? Então, o município é a junção da zona urbana e da zona rural. E nós temos os distritos, certo? Por exemplo, a Olambra, tá, é um distrito pertencente a Paranapanema. Campos de Olambra não é uma cidade, não é a sede do município, é um distrito, tá? Ó, distrito são as unidades administrativas dos municípios. A localidade onde está sediada a autoridade distrital, certo? Então, por exemplo, a Olambra é um distrito, é uma área menor, uma zona urbana menor, que pertence a outra maior, que no caso é Paranapanema. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente falou um pouquinho da formação do Brasil, tá? Territorial, Brasil em regiões, tá? E também um pouquinho da tripartição do poder executivo, legislativo e judiciário. Então, assista com calma, faça anotações, grife, tá? Qualquer dúvida, professor, não entendi, professor, não ficou tão claro, chama o Google no Zap que eu te ajudo, tá bom? Vamos fazer exercício, vamos passar alguns exercícios aqui, ó, para a nossa aula de hoje, tá bom? Primeiro exercício da aula de hoje, dia 17 de junho, ó, lá na página 387, ó. Façam para mim, por gentileza, tá? Por gentileza,
A 387 a gente vai fazer o exercício 1, ó. Identifique com suas respectivas siglas os estados brasileiros no mapa abaixo e as 5 regiões do IBGE. Ô Gugão, dá uma força aí para mim lá na página 387, exercício 1, tá? O que você vai fazer nesse mapa? Nesse mapinha aqui, você vai deixar ele igualzinho, não precisa ser com as mesmas cores, mas igual ao mapa. Esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui, que é o mapa atual do Brasil. Então, lá na 387, exercício 1, você vai deixar o mapa igual ao mapa da página 382, esse último mapa aqui, o atual mapa do Brasil, tá? Ó, faz a legenda, pinta as regiões, tá? Precisa ser a mesma cor, mas tem que ser os mesmos estados, tá? Tem que ser os mesmos estados. Coloca a sigla, tá bom? Belezinha, conforme tá aqui, igualzinho tá aqui. Só que não precisa ser com a mesma cor. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Fora 387, vamos ver o que dá pra gente fazer? Ó, essa aqui dá pra gente fazer também, ó. Lá na página 388, ó, façam para mim o exercício 3, tá? Exercício 3. Letra A e letra B, tá joia? Bom, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula a gente faz mais exercícios, tá bom? Faça alguns com vocês, não tem problema, tá joia? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Pode mandar mensagem e contem comigo, tá joia, gente? Um abração, tchau, tchau. Tamo junto.